Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós iremos iniciar mais um estudo semanal, um estudo guiado com temas maravilhosos, com temas que estão alicerçados ali dentro do contexto geral do Evangelho de Marcos. Nós já estamos na 7ª semana. Bem dizer, basicamente, nós chegamos à metade do trimestre. E quando a gente olha para trás, quando a gente vê e vislumbra tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que foi apresentado a nós durante essas 6 semanas que se passaram, a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. O quão maravilhoso Ele é em não apenas nos apresentar o seu ensino, mas também nos ensinar e, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, também nos fazer viver esses ensinos. Bom, como eu costumo sempre dizer, tem sido maravilhoso. E a minha perspectiva é que irá continuar dessa forma. Por isso eu quero convidar você a permanecer junto comigo até o fim do estudo, porque com certeza essa semana vai ser mais uma semana abençoada na presença de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. O tema nós vamos já ter acesso e entender um pouquinho qual será a introdução do dia de hoje, o dia de sábado, e ter ali um pequeno vislumbre de quais são os assuntos que nós vamos ver durante toda a semana. Mas antes disso, a gente faz o quê? A gente busca a Deus por meio da oração. Então, quero convidar você que está comigo, feche seus olhos e vamos orar juntos. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui na Tua presença e diante de Ti. Que nessa ocasião a Tua palavra seja exaltada na minha e nas nossas vidas. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor, com poder e autoridade, para que a gente possa viver essas palavras, essa mensagem. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de sábado, dia 10 de agosto, é Ensinando Discípulos, parte 1. Essa semana será a parte 1, na próxima semana será a parte 2. Ou seja, teremos vários ensinamentos que foram dados aos discípulos na época de Jesus, que servem também para os discípulos da época atual. Afinal de contas, todo aquele que segue Jesus, todo aquele que se denomina cristão, também é um discípulo de Jesus. Em outras palavras, esses ensinamentos que foram passados para os 12, também é para mim e para você. O texto que foi mencionado aqui, o verso para memorizar, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Eu gosto muito desse texto. Diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer saber o que define o cristianismo? É exatamente isso que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, andar nos meus passos e continuar nos meus passos, você só precisa fazer essas duas coisas: negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Seguir o exemplo, o modelo de Jesus Cristo. Se você fizer isso na sua vida, se você procurar fazer isso durante os dias da sua vida, com certeza você não apenas estará imitando Jesus, como você será um genuíno cristão. E isso é maravilhoso. Algumas pessoas acham que ser cristãs é simplesmente se autoproclamarem cristãs, quando na verdade não é, vai muito além que isso. O cristianismo é uma religião que transforma vidas e transforma as pessoas. Pessoa negar a si mesmo, deixar sua vontade de lado, para fazer a vontade dos outros, para fazer a vontade de Deus, demonstra muita entrega, muita renúncia de si mesmo. Levar a cruz não é algo confortável, a cruz não traz alegria, não, a cruz machuca, a cruz envergonha, a cruz mata. Você está disposto a tomar a sua cruz e seguir após Jesus? Andar nos passos dele? Pois é. A definição de cristianismo foi apresentada
para mim e você nesse verso. Eu separei aqui alguns pontos da introdução do estudo de sábado. E o primeiro ponto diz assim, ó: a primeira metade de Marcos concentra a atenção em quem Jesus é. Seus poderosos ensinamentos e milagres apontam para a mesma verdade. Qual é a verdade? Ele é o Messias. Em certa ocasião, Jesus estava ali com os seus discípulos, andando por um caminho. E aí Jesus faz uma pergunta interessante para eles. Jesus pergunta: olha, o que é que o povo tem falado a meu respeito? Para eles, quem eu sou? E ali os discípulos começam a dar a resposta, né? Olha, eles acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um outro profeta. E ali Jesus vira para os 12 e pergunta: e para vocês? Quem eu sou para vocês? E ali Pedro dá a resposta e diz: tu é o Cristo, tu é o Messias, tu é aquele a quem nós aguardávamos. E essa resposta de Pedro deve ser a minha, a sua resposta nos dias de hoje. Quem Jesus é na minha e na sua vida? Jesus, ele é a pessoa que pode resolver os nossos problemas? Jesus é a pessoa que, em momento de sufoco, eu posso recorrer a ele? Jesus é a pessoa que vai me tirar da situação complicada apenas? Não apenas isso. Jesus é muito mais além que isso. Ele fará tudo isso, mas também deseja fazer muito mais por mim e por você. Ele deve ser o nosso Messias. Ele deve ser a pessoa em quem nós devemos confiar a nossa vida. Um outro ponto que eu destaquei no estudo diz assim, ó: da última parte de Marcos 8 até o fim de Marcos 10, Jesus se concentra em ensinar seus discípulos a respeito de sua jornada. Nesses capítulos, ele fará previsões sobre a cruz, que serão seguidas por instruções especiais sobre o discipulado. Ou seja, dentro do contexto no finalzinho de Marcos 8 até o final de Marcos 10, Jesus aborda temas sobre como será o seu sacrifício, como será a sua entrega e como os discípulos devem proceder no aspecto do assunto do discipulado, né? Como acontece, como ocorre o discipulado, que é exatamente o processo de seguir o mestre, de andar nos passos do mestre. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, ó: essa seção do segundo evangelho é marcada pela cura de 2 cegos. Uma na metade de Marcos 8 e outra no fim de Marcos 10. Ou seja, dentro do contexto a qual nós iremos abordar essa semana, a gente vai se deparar no início e no fim com a cura, um milagre de 2 pessoas cegas. E o que isso deve trazer de reflexão para nós? Uma pessoa cega é uma pessoa que não enxerga, né? Em que o horizonte e as coisas ao seu redor estão em densas trevas, estão na escuridão. Não há brilho, não há cor, não há nada. E como a pessoa não consegue vislumbrar, não consegue experienciar com o olhar, com a vista, ela não tem muita perspectiva sobre o amanhã. Afinal de contas, ela não consegue dar conta nem fé do que está ao seu redor. E aí quando Jesus proporciona, quando Jesus executa esses milagres, ele simplesmente não quer chamar a atenção para a sua compaixão, para a sua misericórdia, para com as pessoas que estavam naquela situação. Mas o que Jesus de fato deseja chamar a nossa atenção é: existe algo muito além do que os nossos olhos carnais, os nossos olhos mortais podem ver. E nós devemos estar buscando e almejando exatamente visualizar essa visão que Jesus quer trazer para mim e para você. O que é além? O que está além? Os discípulos tinham muita dificuldade em enxergar isso. Eles, por um longo momento da vida deles, na jornada ali, seguindo o mestre, eles tinham uma visão deturpada, distorcida a respeito de Jesus. Eles achavam sim que Jesus era o Messias, mas que Jesus seria o rei, um rei terreno, um rei que iria livrar eles da opressão de Roma. Será que nós não também estamos com a visão deturpada ou distorcida, talvez,
uma visão cega a respeito de quem de fato é Jesus? Precisamos refletir sobre isso. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: assim como seus ensinamentos desafiaram os 12 discípulos há 2000 anos, continua a confrontar os discípulos de hoje, ou seja, eu e você, com o profundo custo e o benefício de seguir Jesus. Nós precisamos refletir muito bem sobre esse assunto, porque seguir Jesus, ele vai sim trazer algumas percas, algumas dores. E nesse contexto que é apresentado durante a semana, do capítulo 8 ao capítulo 10, existem algumas partes, e quando eu estava lendo, eu gostaria até de compartilhar com você, que diz o seguinte: aquele que não estiver disposto a perder a sua vida em favor da causa de Jesus, em favor do Evangelho, não é digno de receber a vida eterna. Um outro verso fala: aquele que se envergonha dos meus ensinamentos, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Em outras palavras, o que esses textos estão querendo dizer é: seguir Jesus exige sacrifício. A pergunta que eu faço a mim e que você deve fazer a você é: você está disposto a fazer esse sacrifício? Você está disposto a negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo? E seguir a cruz? Seguir o seu modelo? Eu espero que sim. Quando nós fizermos isso, quando nós nos sacrificarmos em prol da causa de Jesus, nós não apenas iremos entender, mas nós iremos compreender o benefício, a satisfação, o privilégio, a honra, a alegria, a paz que é seguir Jesus. E a gente vai chegar à seguinte conclusão: esse sacrifício não é nada comparado ao sacrifício que o céu fez por cada um de nós. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje foi apenas a introdução, e com base nessa introdução já dá para saber e notar que o restante da semana vai ser maravilhoso. Você não pode perder, tá bom? Então faz aquele esforço a mais, comparece, vamos estudar juntos a palavra de Deus e assim mantermos um relacionamento real, um relacionamento íntimo com o nosso Deus, tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo o mal e que Ele te faça retornar aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.